Graças a Deus. Coloque a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós temos essa oportunidade, Senhor, essa bênção de estarmos aqui, Senhor, clamando, buscando ao Senhor, não tendo nada melhor para fazer, meu Deus, do que buscar a sua face, Senhor. Chamar a sua atenção para as nossas vidas, através daquilo que o Senhor mais procura, Senhor. Um coração quebrantado, um coração contrito. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor possa encontrar em cada um de nós essa sede, essa fome, Senhor. Esse espírito aberto, essa vontade de crescer, essa vontade de melhorar todos os dias, Senhor. Que nós venhamos a aproveitar a nossa vida, Senhor, para perseguir aquilo que realmente é prioridade para o Senhor, que é Deus e a nossa casa, a nossa família. Eu peço, Senhor, nos ajuda a priorizar aquilo que deve ser prioridade, aquilo que é importante para o Senhor, que seja importante para nós também, Senhor. Nos dá a visão, nos dá o discernimento, que tenhamos aqui, Senhor, homens e mulheres que querem mais do Senhor, que não querem uma vida qualquer, que não estão fazendo as coisas por fazer, Senhor, mas que estão fazendo as coisas de forma proposital, com as intenções, as motivações corretas, que são intencionais, meu Pai, que sabem o que estão fazendo, porque sabem o que vão colher, Senhor. É esse o povo que o Senhor tem buscado, é esse o povo que o Senhor quer levantar, que o Senhor quer abençoar, o Senhor está buscando pessoas assim, que estão disponíveis, Senhor, disponíveis para a obediência, disponíveis para romper com o que é necessário, disponíveis, Senhor, a obedecer a sua palavra, não mais a carne, não mais aos próprios sentimentos, Senhor. Então nos ajuda a enxergar as coisas, Senhor. Temos uma palavra tão abençoada, mas nós sabemos que é no dia a dia, Senhor, que essas promessas vão se materializando. É no dia a dia que nós vamos estabelecendo nossa casa firme, que nós vamos estabelecendo um alicerce profundo, que nós vamos construindo, meu Pai, algo que realmente vai ter uma sustentação para quando vier um momento de dificuldade, nós estaremos estruturados na rocha que é o Senhor. Então nos dá, Senhor, esse discernimento de entender que nós temos que fazer a nossa parte, que nós temos sim promessas poderosas, meu Pai, mas é no dia a dia que nós vamos mostrando o nosso caráter ao Senhor. E quando chegar, Senhor, a oportunidade, nós estaremos preparados para enfrentá-la, para agarrá-la, para absorver, meu Deus, para fazer o que é necessário. Então eu te peço, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, nos perdoa, Senhor, pelo que falamos, pensamos, meu Pai, instabilidades, emoções, carnalidades, Senhor, coisas que ainda tem domínio sobre nós, meu Pai, que nós venhamos a romper de uma vez por todas, que o Senhor nos derrame unção, nos derrame graça, Senhor, para vencer mais esse desafio, Senhor. Nos ajuda. Nós queremos uma casa firme, nós queremos uma família estruturada, nós queremos uma vida plena, Senhor. Nós queremos deixar uma geração melhor do que a nossa, mais forte do que a nossa, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a fazer as boas escolhas, em nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos derrama unção, graça, sabedoria, Senhor, para observar o que está errado, para corrigir o que não está certo. Nos ajuda, meu Pai, nas distrações, nos ajude, Senhor, se tivermos um véu, se tivermos algo ainda que dificulta a nossa percepção, que dificulta ainda a nossa visão, que o Senhor arranque dos nossos olhos essas escamas, meu Pai, que muitas vezes não nos deixavam enxergar coisas óbvias. Nos ajuda a ver, Senhor, nós precisamos do Senhor mais do que nós imaginamos, Senhor. Se nós achamos que precisamos, nós precisamos muito mais. Que nós venhamos a amar o Senhor num nível que nós ainda não amamos. Que nós venhamos a priorizar o Senhor num nível que nós ainda não priorizamos, meu Pai. Nos ajude a subir degraus na nossa vida, nos ajuda, Senhor, a crescer dia após dia, na fé, no amor, no Espírito, na comunhão, na integridade, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, porque se estivermos sozinhos, meu Pai, nós já fracassamos, mas se nós estivermos o Senhor, nada pode nos deter, meu Pai. Nós somos inabaláveis, imparáveis.
Nós somos poderosos, meu Pai, quando nós temos o Senhor. Então habita em nós, meu Deus. Nós convidamos o Senhor para que o Senhor habite em nós, que não haja espaço para nada, Senhor, que só haja espaço para o Seu Espírito Santo, porque com esse Espírito, Senhor, nós somos plenos, nós somos felizes, nós somos realizados, meu Pai. Nós não precisamos de nada mais, porque tudo que nós precisamos, nós já encontramos no Senhor, o nosso amigo, o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor fale profundamente aos corações, que o Senhor abençoe cada um que está aqui comigo, que enfrentou seus desafios, Senhor, para estar aqui, para não quebrar o seu propósito, para priorizar o Senhor, para buscar pela sua família. Eu peço que o Senhor abençoe cada um que está nas igrejas, cada um, meu Pai, que está pela transmissão, que está lá diligentemente, Senhor, assistindo, ouvindo, atento, querendo absorver a palavra, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sairmos muito melhores deste culto, deste trabalho, Senhor, do que quando nós chegamos. Esse é o nosso objetivo, de todos os dias nós crescermos um pouco mais, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, meu Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. Prepare-se para atravessar o Jordão da sua vida e tomar posse da sua terra prometida. Você está preparado? Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Pode sentar, por gentileza. Boa noite, pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a todos, graças a Deus. Nossa primeira casa firme, né, desse ano. Diga comigo, por favor. Fé no coração. A bispa já fez um culto, né? Falou bastante sobre isso, na verdade, não foi só uma vez. Daquela lei dos 2 altares. Daquele altar interno e do altar externo. Eu quero começar aqui lendo em Josué 4, do 1 em diante, que diz assim: Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês, no futuro, quando os seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué. E as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Então esse altar, ele se tornou um memorial daqueles que pisaram no leito seco do Rio Jordão. E para pisar no leito seco, se for em qualquer rio, ele falou, pega as pedras do meio do rio. Quer dizer o quê, pessoal? Que aquele lugar, fala comigo, é um lugar profundo. Então aquelas pedras, elas foram retiradas de um lugar profundo.
Então, o altar do Jordão é o maior marco nas nossas vidas. Porque o batismo no Jordão é aquele lugar onde nós nos aprofundamos no Senhor. Então, uma palavra como essa, ela vem para nos responder muitas perguntas. Porque, infelizmente, há muitas bênçãos atrasadas, muitas bênçãos que estão retidas na vida de muitas pessoas. Porque nós temos um altar exterior que é aquele que todos veem. Mas o altar que muda a nossa vida é aquele que só Deus fala, só Deus pode ver. Então o altar que realmente vai mudar a nossa vida, não é que o outro não importa, importa muito, a gente vai ver isso. Mas o que vai mudar a nossa vida é aquele que Deus está vendo. Então a gente precisa se alinhar ao Senhor. A gente precisa aprender a dar satisfação a Deus e não às pessoas. A nos preocuparmos com o que Deus está pensando e não o que as pessoas estão pensando. O que nós temos que aprender é fazer exatamente o que Deus tem nos mandado. A palavra nos diz que Moisés fez exatamente tudo que Deus mandou. E Josué fez tudo exatamente como Moisés fez. E qual foi o resultado desses homens? Foram os melhores. Então Deus mandou Moisés ter uma direção. Josué fez o que Moisés fez. Por isso que a gente fala desses homens com tanto respeito, com tanto orgulho. Por quê? Porque quando a gente segue as direções que a palavra tem nos dito, nós realmente vivemos essa vida incrível. Então, quando o altar interno está firme, está correto, todo mundo enxerga. A gente vê em vários exemplos da Bíblia de ímpios que enxergaram Deus na vida de justo. A gente vê Potifar enxergando Deus na vida de José. A gente vê Nabucodonosor enxergando Deus na vida de Daniel. A gente vê o próprio Labão enxergando Deus na vida de Jacó. Por quê? Porque aqueles homens responderam com fé. Fala, com fé. Tudo deve ser feito pela fé. Fala, tudo deve ser feito pela fé. Fala comigo, por gentileza. Todos os homens bem-sucedidos foram os que responderam com a fé. Então José, como é que José respondeu? Tanto que os irmãos dele ficaram preocupados. Na hora que o nosso pai morrer, ele vai se vingar da gente. Mas José não. José respondeu toda aquela injustiça com fé, com amor, sendo excelente, crendo nos sonhos que Deus havia colocado no coração dele. Jacó respondeu todas aquelas malandragens de Labão, aquelas maracutaias, desonestidades do Labão, respondeu com integridade. Ele falou assim: eu nunca tirei uma coisa de você, qualquer coisa que morria eu pagava. Se um animal matava, se alguém roubava, eu ia lá e repunha. Ou seja, as respostas foram as de fé. Não era porque era legal, era gostoso ou qualquer coisa assim. Porque eles entenderam que aquele era o procedimento que ia agradar a Deus. E a gente vê que isso se manteve em todos os momentos. Quando eles foram exaltados, eles continuaram tendo as mesmas atitudes que eles tinham quando eles estavam por baixo. Então, quando eles foram exaltados, eles continuaram respondendo com fé. Eles não responderam com arrogância, com estupidez, com nada disso. Eles continuaram respondendo com fé. Aqui em Provérbios 4:23 diz assim, fala comigo, por favor. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Fala de novo, toda a sua vida. Fala comigo. Eu preciso guardar o meu coração, porque isso depende da minha vida. Nós mostramos se o nosso caráter está correto quando a gente está numa posição baixa. E quando a gente é exaltado, a gente sobe, a gente vai para uma posição exaltada e a gente também não muda.
A gente não fica pior, a gente não fica lá guardando, não, vai chegar o momento, não, eu vou dar o troco. Não, vai chegar o momento que eu vou me vingar. Não, vai ter uma reviravolta. Não. Guarde, acima de tudo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Pois disso vai depender a sua vida inteira. Então não tem variação num homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem aquela consistência. E essa variação não é que a pessoa vai só acertar. Não, mas ela tem um entendimento. É esse o plano, esse é o caminho. Então tudo está envolvido com tempos, com estações. Fala, estações. A gente aprende que tem um tempo certo para cada coisa. E muitas pessoas não têm aproveitado o tempo, a estação das vacas gordas, a estação da abundância, a estação, fala comigo, das oportunidades, da paciência de Deus, da longanimidade do Senhor. São pessoas insatisfeitas, que não aproveitam os tempos das coisas. Então, uma pessoa insatisfeita, ela usa mal o tempo das oportunidades dela, porque é o vício da insatisfação. O insatisfeito, ele nunca tem um propósito, pelo menos não tem um propósito bom. E a gente sabe, a gente tem tantas palavras, a palavra desse ano, Deus tem projetos tão grandes, tão maravilhosos para nós. Então, o Senhor tem vacas gordas de paz, vacas gordas de saúde, vacas gordas de prestígio, vacas gordas de credibilidade, vacas gordas financeiramente. São muitas vacas gordas. Coisas como a gente já recebeu palavras de encerramento de jejuns, e depois a gente ouviu testemunhos disso, de coisas que aquilo que não era comum se tornando comum. Então, vacas gordas de um casamento abençoado, de filhos saudáveis, de uma casa abençoada, de um carro abençoado, de uma vida de progresso. O Senhor tem isso para nós. Mas, infelizmente, nesses tempos de fartura, muitos têm dado respostas ruins. E o período de vacas gordas pode ser muitas coisas. É quando eu paro de honrar aquilo que deve ser honrado, honrar a Deus, honrar a minha família. O desprezar desse tempo pode ser quando eu começo a perder o temor das coisas, quando eu começo a achar que eu não preciso mais fazer o que eu fazia antes. Antes eu lutava pela minha família, antes eu lutava para acertar, mas agora eu começo a diminuir o ritmo, começo a perder o temor, eu não trabalho mais pela paz. Então nós temos muitas palavras de promessa, mas de nada vai adiantar se nós tivermos um padrão da autossabotagem. Muitos ficam se sabotando. Deus levantou Saul para ele ser uma bênção. Deus não levanta uma pessoa para ela se destruir ou para ela fazer uma bobagem. Não, Deus dá oportunidade para cada um de nós. Deus levantou Saul, mas ele foi lá, ele se sabotou. Não tem muitas pessoas que falam, mas Deus falou comigo, não é verdade? Sim ou não? Sim, que bênção, que bom. Mas vocês lembram que Deus também falou com Jeroboão que ele teria uma vida, um resultado na linha de Davi? Lembram disso? Disse para Jeroboão isso. Você vai ter uma casa firme como Davi teve. E o que aquele homem fez? Na insegurança, na falta de temor, ele levou todo o povo a pecar de forma terrível, tanto que é lembrado, né? Os pecados de Jeroboão. Então Deus pode falar, está certo. Deus falou com Jeroboão também. Mas a forma que ele levou aquelas bênçãos, aquelas promessas, ele se sabotou, ele se destruiu de forma terrível. Então a forma que nós administramos o tempo da abundância vai determinar o meu futuro. Fala comigo, a forma que eu administro o meu tempo de abundância determina o meu futuro. José, quando ele foi
exaltado que ele saiu daquela prisão, ele não ficou para aproveitar aquele novo tempo dele, ele já saiu plantando. E já saiu plantando, construindo armazéns, celeiros, ele foi plantar e armazenar. E Jesus mesmo nos ensina a fazer uma coisa, mas sem omitir as outras. Os fariseus, eles davam o dízimo lá das especiarias, da hortelã, do cominho, do endro, mas o Senhor disse que eles negligenciavam as coisas mais importantes também da lei. Eles não cuidavam das pessoas, eles negavam a justiça, eles negavam a misericórdia, eles negavam a fé. Então, quando eu não administro, quando eu não me preparo, tudo é uma semeadura. Eu posso estar plantando a coisa boa, mas se eu não faço a coisa boa, eu estou plantando automaticamente a coisa ruim. Então, se eu não estou me preparando, se eu não estou administrando o tempo das vacas gordas, eu estou plantando no mundo espiritual para ter escassez, para ter derrota, para ter frustração. Então, será que nós temos plantado a gratidão, temos plantado o temor, temos plantado uma boa administração? Deus pode, quando a gente analisa a nossa vida espiritual, Deus pode realmente abençoar com mais, porque eu tenho usado bem os meus recursos? Ou será que eu tenho desperdiçado as minhas oportunidades? Eu tenho sido ingrato, eu não tenho aproveitado o tempo das vacas gordas. Porque muitas pessoas são movidas ainda à motivação, são movidas pelos prazeres. Então, se ela quer, ela faz, se ela gosta, ela faz, se ela está com vontade, ela faz, se isso vai trazer algum benefício para ela naquele momento, ela faz. Então, muitos ainda não entenderam que nós precisamos ser movidos, fala comigo, movidos por decisões. Por isso que muitos vão, outros depois param, depois retrocedem, porque ainda não entrou qual é o padrão. Aí quando a estação muda, ele vai ter o que para colher? Ele vai ter uma coisa boa ou uma coisa ruim? Quando mudar a estação, José foi plantar coisa boa, foi plantar, foi construir celeiros, foi armazenar. Então, quando mudou a estação, ele estava preparado. Mas se eu não me preparo, quando a estação mudar, eu vou só ter coisa ruim para colher. Então, no tempo das vacas magras, muitos estão fazendo o quê? Estão desperdiçando a sua vida com coisas inúteis, com pensamentos inúteis, com reações inúteis, com palavras inúteis. Muitos estão desperdiçando a sua vida com bobagens. José não desperdiçou. Ele estava cheio, os conselheiros todos cheios. Então, Deus nos quer, fala comigo, Deus me quer focado no propósito. Mas não é o propósito de Josué, é o propósito da nossa vida, o propósito de agradar a Deus. A gente sim tem o lazer, temos que aproveitar de uma certa forma, com equilíbrio, mas é como nós já falamos, como a bispa já fez cultos a esse respeito, é o dia a dia. Nós temos que aproveitar, que sair, que viajar quando é possível, tal, mas nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar, nós temos que agradar a Deus, nós temos que plantar em Deus, nós temos que plantar na nossa vida espiritual. Não como muitos fazem, de trocar as prioridades. Vou buscar pela minha vida profissional, vou buscar por uma casa, por uma promoção, mas eu perco a minha família. O que vai acontecer? Eu vou morar sozinho nessa casa. Conseguiu a casa, mas está morando sozinho na casa. Conseguiu a promoção, mas não tem com quem aproveitar, com quem curtir, não tem prazer em nada. Por quê? Porque as prioridades foram trocadas. E muitas oportunidades, elas chegam em momentos terríveis. Eu até falei isso pela manhã.
a boa parte das oportunidades da nossa vida, elas não vão chegar em forma de uma promoção, com um laço vermelho. Muitas vezes ela chega em momentos muito terríveis. Ela chega, por exemplo, como o Davi, chegou num momento onde todo mundo olhava há 40 dias para aquele inimigo e falava: vocês viram aquele homem, o tamanho daquele homem? E ele viu como uma oportunidade. Daniel teve a sua oportunidade num momento que ele tinha sido sentenciado à morte. Ele ia morrer no dia seguinte. Mas ele se apresentou. Ele agarrou aquela oportunidade. Espera aí, ele não disse que ele tinha esse dom de revelação. Ele falou assim: me dá um tempo. Pede um tempo para o rei. Davi falou, todo mundo está falando do problema. Davi falou: eu luto com ele. Ele se apresentou. A grande oportunidade de Isaac foi qual momento? Onde estava todo mundo perdendo, o tempo de fome, de escassez, é ali que ele se destacou. Então, boa parte das nossas oportunidades vão chegar em momentos de dificuldade. Na pandemia, o nosso ministério plantou muito. Enquanto muitos sumiram, fecharam igrejas, uma série de coisas, o nosso ministério ficou mais agressivo, 8 cultos por dia. Pessoas, trabalhos sociais acontecendo, como o bispo Fernando falou, que em determinado momento havia pessoas que acho que estavam há 2 ou 3 dias sem comer nada. Por quê? Porque tudo parou. Mas nós continuamos. Nós precisamos continuar plantando para que as próximas gerações sejam mais fortes do que a nossa, mais abençoadas do que a nossa, mais convictas do que a nossa, com mais fé, com mais resiliência, com mais autoridade, com mais vitórias do que a nossa. Então a nossa visão deve ser de deixar, fala comigo, um legado. Então quando nós usamos bem a estação das vacas gordas, eu não vou temer o tempo das vacas magras. Por quê? Por que eu não vou temer? Fala comigo, porque eu me preparei. Não vou ser pego de surpresa, eu estou plantando. O que eles plantavam, pessoal? Para que eles usavam para fazer o pão? Não era o trigo? E na palavra, o pão é o quê? A palavra. Na palavra, o pão é o quê? Fala, a palavra. Então, na palavra, o pão é o quê? O pão é a palavra. Então, muitos não estão plantando a palavra. Não cuidam dos negócios como deve ser cuidado, com a integridade. Não são excelentes no seu trabalho. Não cuidam da sua família. Não priorizam a fé. Não vivem pela fé. Não cuidam. Por quê? Porque não vivem a palavra. Não tem o alimento. Não tem o pão. Não se alimenta da coisa certa. Não se alimenta da palavra. Então nós precisamos administrar bem o tempo do riso, o tempo da paz, o tempo da abundância, o tempo da prosperidade, o tempo do avanço, dos crescimentos. Olha aqui em 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. Fala comigo, o homem vê a aparência. Mas o Senhor, Ele vê o coração. Olha aqui de novo, o altar externo e interno. O Senhor vê o altar interno. O Senhor vê o coração. Só Deus vê, que é o altar interno. O outro é o que o público vê, as pessoas veem. Então nós temos priorizado qual? Qual tem sido a nossa prioridade? O que Deus encontra no nosso coração? Ele encontra uma fé viva? Ou ele encontra insatisfação? Ou ele encontra imaturidade? Ou ele encontra desperdício? Ele encontra reclamação? A gente precisa se responder algumas perguntas.
Eu sou uma pessoa que levo paz ou eu sou uma pessoa que tiro paz? Isso é muito sério para a gente descobrir. O que eu falo, como eu falo, o ambiente onde eu estou, aquele ambiente tem mais paz? Ou eu vou lá e eu consigo tirar a paz de todo mundo? Eu provoco, eu atiço, eu chego com um peso, eu chego com palavras negativas, eu boto as pessoas numa tensão. Então eu estou levando paz, bênção, suavidade, ou eu estou tirando a paz daquele lugar? Muitos estão vivendo o melhor tempo da vida, mas tem aquele que chega para pesar, para amarrar tudo, para atrapalhar as coisas. Então, de que lado que nós temos trabalhado para ser? Temos sido almáticos, impulsivos, emocionais, ou como nós falamos, nós temos vivido pela fé, temos nos alimentado do pão, que é a palavra de Deus, temos buscado essa obediência. A gente tem que aprender que a gente tem que fazer o que é preciso. A gente não pode ficar buscando sempre agradar as pessoas. E o entendimento disso é quando eu agrado a Deus, eu agrado as pessoas, porque eu ajo de forma correta. Eu vou desagradar quem? Quem não concorda com a palavra, com o padrão certo. Mas se eu tento agradar as pessoas, eu vou desagradar a Deus, eu vou me sabotar, eu vou me trair em determinado momento, e eu vou desagradar as pessoas também, ou seja, eu vou perder tudo. É o exemplo que a gente dá. Saul tentou agradar as pessoas, ficou mal com Deus e com as pessoas, perdeu tudo. Davi procurou agradar a Deus, ficou bem com Deus e com as pessoas iam até ele. Então a gente não pode ficar pensando, eu quero agradar alguém. Não, eu preciso falar a verdade, eu preciso viver em verdade. Eu trabalho, a gente precisa trabalhar para o sucesso das pessoas. Então, muita coisa que vai me impulsionar para o sucesso, a despertar, a acordar, muitas vezes são palavras dolorosas, são palavras duras. E eu preciso de maturidade para receber. Mas muitas pessoas acabam sempre recebendo palavras, muitas vezes, de amor, mas que são duras. Como um ataque, como uma ofensa. Por quê? Porque são pessoas ainda feridas. Ainda precisa trabalhar as virtudes do Espírito Santo. Cada um de nós precisa trabalhar essas virtudes. Principalmente aquelas que a gente já falou, né? Amor, paz, alegria. Porque uma pessoa com o Espírito Santo, ela não vive amargurada. Ela não vive desequilibrada, desequilibrando as pessoas. A palavra diz, o justo viverá pela fé. Fala comigo, se eu não vivo pela fé, eu não sou justo. Porque o justo vive por fé. Mas se eu não vivo por fé, eu não sou justo. Olha que coisa. Por quê? Porque a pessoa vê problema em tudo, a pessoa reclama de tudo. Então, cadê esse fruto do Espírito? Então, pergunta para você mesmo. Fala junto comigo. Será que eu quero reclamar ou resolver as coisas? Nós queremos resolver as coisas ou a gente só quer dar opinião? Porque o justo viverá pela sua fé. Então, pelo que nós temos vivido? Do contrário, se nós não vivemos pela fé, a gente está adquirindo, adotando a cultura do mundo, ao sistema mundano. Porque muita gente diz que está cheio do Espírito Santo, mas o seu altar interno não condiz com a palavra. Nem o público dela. Então, nem o interno, nem o externo, porque o interno não tem a ver com a palavra, porque ela não está vivendo pela fé. E o público também, porque não reflete o testemunho de Cristo. Ela diz que ela é cristã, ela diz que ela está cheia do Espírito Santo, mas as obras dela, o testemunho dela, o altar interno que as pessoas estão vendo, não condiz com Cristo. Não aparece o testemunho de Cristo. Então, qual é o testemunho que nós damos de Deus? Nós damos um testemunho de excelência, nós damos um testemunho de credibilidade, nós cuidamos da nossa família, coisas que
que não estão andando, que a gente não entende por que não está andando? Uma resposta: o altar interno e o altar externo. Fala comigo, o altar interno é o testemunho que Deus dá a meu respeito. Lembra o testemunho que Deus deu sobre Caleb? Meu servo Caleb tem um outro espírito. Deus está dando um testemunho a meu respeito. Deus está vendo as minhas intenções e as minhas motivações. Está vendo o espírito que está aqui dentro. E o altar externo, fala comigo, o altar externo é o testemunho que eu dou acerca de Deus. Ou seja, as obras. Então nós temos administrado corretamente as nossas estações de abundância, de vacas gordas, de oportunidades, na verdade. Para Jesus, numa pregação que ele fez, as pessoas disseram para ele: essa palavra é dura, né? A palavra é dura. Sim ou não, pessoal? Sim. Mas, como disse Pedro, para quem iremos? Tem outro jeito? Tem outro caminho? Tem para onde ir? Tem um lugar que é mais macio, que é mais confortável? Então não é o cristianismo verdadeiro. Não é a palavra íntegra. É a palavra adaptada. Então a palavra é dura. Mas qual é o outro caminho que tem? As pessoas acharam que o que Jesus estava falando era difícil. Mas não tem outro jeito. Nós temos que aprender isso com esses homens, com os heróis da fé. Eu vou fazer mesmo assim. Eu vou fazer sem hipocrisia, sem imagem. Eu vou dar um bom testemunho de Deus para as pessoas. Deus vai se manifestar através da minha vida, através das minhas palavras, das minhas atitudes, das minhas obras. Então não cabe na minha vida a infidelidade, não cabe malandragem, não cabe desequilíbrio. Errar é do ser humano, mas a gente precisa ter novos erros, errar para frente. Errar nas mesmas coisas mostra que nós ainda não entendemos desse altar interno e do altar externo. Porque o altar interno, eu continuo pensando, fazendo, agindo da mesma forma, e do altar externo, eu continuo mostrando a mesma coisa, menos a presença do Senhor. Mostrando qualquer outra coisa que a gente já falou. Desequilíbrio, estupidez, ignorância, amargura, tira na paz das pessoas. Ou seja, se eu continuo caindo nos mesmos erros, mostra que eu ainda não entendi essa palavra, que é a base para muitos questionamentos. Então, a gente traz para a nossa vida: por que certas coisas não estão caminhando? É meu altar interno. Deus está se opondo a mim. É meu altar externo. Meu familiar, meu marido, meu filho, minha esposa, está vendo o pior de mim. Não está vendo Deus. Não está vendo Jesus. Está vendo qualquer outra coisa. Então, antes de nos apresentarmos aos homens, nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Olha aqui em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Fala comigo: e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Olha só. Então, antes de nos apresentarmos às pessoas, nós temos que nos apresentar diante de Deus. Quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, e lá no seu secreto, Deus que está te vendo vai te recompensar publicamente. A gente pode até enganar as pessoas, mas a gente nunca vai conseguir enganar Deus. E você, analisando tudo isso, quando você traz para a sua vida, o seu altar está íntegro ou está quebrado? Tem sinceridade aí? Ou tem imagem, falsidade? Será que a gente
talvez nem percebeu ainda, mas talvez a gente é um crente falso. A gente quer parecer ter uma casca, mas o nosso altar interno e o externo está mostrando que eu não sou um cristão. Porque eu tomo as decisões erradas ainda, eu tomo as decisões longe da fé. Aqui no Salmo 51 é muito claro, olha só, Salmo 51, 17. Os sacrifícios, fala comigo, os sacrifícios, vamos juntos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, os sacrifícios que agradam a Deus começa dentro de nós. Adiantaria se o Salomão fizesse aqueles 1000 holocaustos se o coração dele não tivesse quebrantado? Não ia adiantar nada. Mas aquela viuvinha, por exemplo, aquela senhorinha, que só colocou 2 moedinhas, chamou a atenção de Jesus, por quê? Porque o coração dela era um coração contrito, um coração quebrantado. Então, os sacrifícios que agradam a Deus, se eu quero agradar a Deus, sim, eu vou fazer ofertas, eu vou fazer jejuns, eu vou me sacrificar minha carne, mas acima de tudo, fala altar interno. É o coração. O sacrifício que agrada a Deus é quando eu quebro a minha carne, quando eu corto na minha carne, quando eu quebro o meu orgulho. Então, são aqueles que eu tenho um espírito quebrantado, um coração contrito. Esses o Senhor não vai desprezar. Então o povo de Deus ama a verdade. Fala comigo, o povo de Deus. Melhor, fala, eu amo a verdade. Por quê? Porque aprendeu a crer na verdade. Então o povo de Deus crê na verdade e ele muda. Porque ele crê na verdade. Porque nós só mudamos quando nós temos consciência. Então, quando eu creio na verdade, eu mudo, porque eu sei que essa é a verdade. Então, não adianta eu ter a motivação correta, mas ter os princípios errados. Eu tenho boa vontade, mas eu faço do jeito errado. E nem o princípio certo, mas com a motivação errada. Eu quero fazer isso para todo mundo ver, mas a motivação está errada. O que eu posso estar fazendo que para todo mundo pode parecer muito bom, para Deus está totalmente errado. É só a gente lembrar daquele culto de Davi buscando a arca. Ele tinha uma boa vontade, mas ele fez com os princípios errados, ele não foi para a Bíblia. Ele não leu a Bíblia. Então ele tinha boa fé, ele tinha boa vontade, mas ele fez da forma errada. Como também eu posso querer ajudar o necessitado para querer aparecer, então eu estou fazendo uma boa coisa, mas com uma motivação errada. Então, pelo que nós estamos fazendo? As motivações, fala comigo, as motivações determinam o caráter, e o caráter determina o destino. Vamos de novo, as motivações determinam o caráter, e o caráter determina o destino. Vamos analisar isso. A minha motivação está moldando o meu caráter. Se a motivação é boa, o meu caráter vai ser o correto. Se a minha motivação é ruim, eu vou me tornar uma pessoa corrupta. Então ela molda o meu caráter. E o meu caráter, aquilo que eu acredito, que é aquilo que eu faço, ele vai moldar o meu destino. Então Deus não se engana. E a palavra fala, não se engane, mas também não se deixe enganar. A palavra aqui, para você não se deixar enganar. Vamos buscar discernimento. Se eu não tenho um alicerce firme, eu estou num lugar muito perigoso. A gente pode até mascarar alguma coisa, ou até acreditar, porque não se engane e não se deixe enganar. Como eu não estou buscando discernimento, sabedoria, eu posso acreditar em mentiras. De que eu vou ter resultados poderosos, abençoados, sem cumprir com os princípios. Mas a gente sabe que tem somente uma forma de agradar a Deus, que é através do quê, pessoal? Do quê? Da fé.
Então, aquilo que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado. Então, eu não posso acreditar que fazendo do meu jeito eu vou ter resultados maravilhosos. Então, eu volto para aquele questionamento do começo, como que nós temos administrado, ou como é que, pior, que nós já administramos um tempo de paz. Quais têm sido as nossas respostas? Como a gente falou no comecinho, José respondeu à injustiça com excelência, Jacó respondeu à malandragem de Labão com integridade. Como que nós temos respondido as coisas? Aqui em 1 Samuel 17 diz assim, 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Então o Senhor já tinha livrado Davi das garras do leão e das garras do urso. E ele vai me livrar das mãos desse filisteu. Desse daí, vai ser mais um. Isso vem de onde? Essa segurança, ela vem da onde, pessoal? Fala, do altar interno. Davi estava lá no campo das ovelhas, ele não estava no campo de batalha, ele estava no campo das ovelhas, com a harpa, tocando, adorando a Deus, falando com Deus. Estava lá tocando a harpa e adorando. E por essa adoração, por esse espírito quebrantado, a presença dele, a música dele expulsava a opressão do homem mais importante da nação, que era o Saul. Então, o considerado lá o Zé Ninguém de Davi, de todo mundo, que era o último da fila de tudo, né? Porque ele chegou depois de 40 dias, ninguém chamou ele para o almoço, lá para o jantar com Samuel. Ele chegou no campo de batalha, já estava lá o pessoal há 40 dias, ou seja, ele é sempre o último da fila. Mas ele tinha um coração que agradava a Deus. Ele passou à frente de todo mundo. Ele foi colocado diante do rei. Ele se colocou à disposição para enfrentar aquele inimigo, sem preparo, sem preparo aos olhos deles, né? Sem saber mexer com espada, sem nada. Mas ele se colocou. Então o desconhecido Davi estava crescendo lá no oculto, lá com o leão, com o urso, onde ninguém estava vendo. Ele estava sendo lá, o desconhecido, ele estava crescendo na presença de Deus. A arma secreta de Deus era Davi. A arma dos filisteus era o Golias. Mas, como o próprio Davi disse, esse filisteu, ele é incircunciso. Ele não tem aliança, ele não tem pacto com Deus, então ele não é ninguém. Mas ele, o Davi, tinha fundamentado o seu altar interno e o seu altar externo também. Porque ele era reconhecido como uma pessoa de excelência, tocava bem, lutava bem, falava com sabedoria, tinha o asseio, tinha a higiene, tinha um comportamento correto, e Deus estava com ele. Então ele tinha um altar interno e externo corretos. Então Davi não se impressionou com o gigante como os demais. O povo ficava falando, os soldados ficavam falando, vocês viram aquele homem? Ele falou, quem que é esse daí? Quem que é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então Davi não se impressionou com o gigante. Davi se impressionou com quem, pessoal? Com Deus. Fala, com Deus. Davi era encantado com Deus. Vai ler os Salmos. Olha que lindo. Ele era encantado com Deus. Davi, Deus está nos trabalhando para a gente não se impressionar com os gigantes, para a gente não se impressionar com as muralhas, com os desafios, com as ameaças. Deus está nos trabalhando para quando chegar uma situação, quando a estação mudar, a gente olhar como Davi. O Senhor já me livrou de um problema, livrou de outro, Ele vai livrar de outro novamente. Eu não fico chocado. Nossa, é agora. E agora? Olha o problema, olha o diagnóstico, olha a sentença, olha agora o que vai acontecer. Não, todo mundo estava
assustado, preocupado. Davi não. Davi não se preocupou. E é isso que Deus tem trabalhado em nós. Nós vamos enfrentar gigantes, nós vamos nos deparar com problemas, mas nós não podemos nos impressionar com os problemas. Porque é o que eu falei, inclusive no culto da manhã. Eles viram o grande Golias de 3 metros. O povo lá, o Josué, viu as muralhas de Jericó altíssimas, grossas. Mas, como diz na palavra, né? O Senhor sustenta. E Davi olhou para isso. De um homem, de Deus, do nosso Deus, que sustenta a terra sobre o nada, que os oceanos cabem na palma da mão. Então quem é maior? O gigante de 3 metros, as muralhas super altas ou o nosso Deus? Não? Então muitas vezes nós estamos impressionados com a grandeza do problema, mas a gente não se impressiona com a grandeza de Deus. Já parou para analisar isso? É muito comum a gente fazer isso. É o nosso relacionamento com Deus que vai nos dar as vitórias. Não vai ser nós sabermos usar a espada, ou sermos mais inteligentes, ou conhecermos o doutor fulano. Vai ser de relacionar com o Senhor. É o que Davi fez. Ele não estava preparado para a espada, mas ele estava preparado para a funda. Então Deus não quer saber o que o outro tem de bom ou não. Deus quer saber o que tem em você. Porque às vezes a gente faz isso. Mas se eu tivesse a capacidade, a habilidade, se eu soubesse manusear essa espada, se eu tivesse feito isso. Não, eu sou bom com a funda, eu vou me dar bem com a funda, porque a vitória vem de Deus. A vitória é do Senhor. Não é por espada, por lança, por armamentos, por capacidade humana, é por Deus. Então é o relacionamento com Deus que nos dá as vitórias. É como nós fizemos o nosso altar interno, que vai trazer as nossas vitórias na nossa família, no nosso casamento, nos nossos projetos de conquistas. E vai refletir no nosso externo, no nosso altar externo, no nosso testemunho, nos nossos exemplos. Então é como Davi, lá no oculto, quando ninguém estava vendo, se ele estava fazendo isso ou fazendo aquilo. Então, muitas vezes ninguém está vendo você. Você está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas Deus está vendo. Seja bom, seja ruim, na verdade, né? Deus está vendo tudo. Seja bom, seja ruim. Então vamos analisar desse altar. Nosso altar interno. Ele está bem construído? Aquelas pedras foram tiradas do fundo do rio. Ou seja, eles estavam num lugar profundo. Nós precisamos ir para lugares profundos. Profundos em Deus. No coração, nós temos esse coração quebrantado. Vivemos por fé. Porque o justo vive pela fé. Então eu vivo pela fé, logo eu sou justo. Então, vamos analisar esses pontos na nossa vida e aí a gente vai respondendo. Se o meu altar interno não está bom, o meu altar externo também não vai estar. Então, se no meu relacionamento com Deus não está correto, eu estou tendo as piores atitudes aqui no meu altar externo. Eu estou sendo escândalo, eu estou sendo vergonha, eu estou sendo imprudente, eu estou desperdiçando o tempo das vacas gordas, eu poderia estar crescendo, armazenando, criando estrutura, fundamentando as coisas, eu estou desperdiçando, eu estou trabalhando para perder tudo, eu estou trabalhando para arruinar com a minha vida, porque a hora que chegar a mudança de estação, aí acabou tudo. O mundo secou, o mundo entrou em crise, em miséria, porque não estavam preparados. Mas graças ao discernimento que José teve, à obediência que ele teve, o Egito estava preparado. E o povo de Deus foi abençoado por conta daquele entendimento, daquela fidelidade, que em todo momento ele foi dando as respostas certas. Então, na nossa vida, nós somos canal
para a bênção de muitas outras vidas, se nós crermos e alinharmos com Deus. Amém, pessoal? Pega o seu propósito, por gentileza, e coloque-se em pé, por favor. Eu peço que você feche seus olhos por um momento, coloque o seu propósito e concentre. E analise tudo isso que nós falamos hoje. As respostas que nós tivemos, os entendimentos que nós tivemos, a abertura de mente que nós tivemos. Porque a palavra é o nosso pão. Nós temos que nos alimentar dela. Então, a nossa vida precisa glorificar o Senhor. José não teve preocupações porque ele se preparou. Nós estamos nos preparando da forma correta? Vamos aprender tudo o que nós precisamos. Vamos analisar tudo o que nós já entendemos. E vamos tomar as decisões sábias, em nome de Jesus. Tome essa decisão. Aquilo que o Espírito Santo está falando com você, que não cabe mais, que não é bênção. Está arriscando muito, arriscando perder. Vamos tomar as nossas decisões de sabedoria, vamos dar as respostas de fé. Vamos adotar esse espírito justo, vive pela fé. Então eu tenho que analisar, eu tenho vivido pela fé? Eu tenho perdoado pela fé? Eu tenho falado pela fé? Eu tenho declarado pela fé? Eu tenho mudado pela fé? O sacrifício que o Senhor quer é um coração quebrantado. Muitos fazem muitos sacrifícios, mas muitas vezes o que Deus espera, eu não estou disposto a fazer. Então vamos abrir o nosso coração para o Senhor, vamos responder com fé. Responda com a fé um ataque, responda com a fé uma provocação, responda com a fé uma ameaça. Se nós respondermos sempre com a fé, nós vamos construir uma grande vida. É fácil, é dura essa palavra. Pois é, mas para onde iremos? Para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Qual vai ser o outro caminho que vai funcionar? Não tem outro. É respondendo com a fé, porque no final, mais tarde, nós vemos os resultados disso. Nós precisamos levar isso muito a sério. Os dois altares. Deus quer testemunhar a nosso favor. Meu servo, você, seu nome aí, ó. Meu servo fulano tem outro espírito. Deus quer testemunhar a nosso favor. E nós temos que dar testemunho de Deus também na vida das pessoas. Meu marido, minha esposa, meu filho vai querer Deus porque tem visto um bom testemunho da minha parte. Então as coisas muitas vezes não estão acontecendo porque não está havendo um testemunho lá. O altar externo também está todo quebrado. Não está tendo um bom exemplo. Aí o meu filho está descambando, o marido não quer saber, a esposa está difícil. Por quê? Porque não está tendo um bom testemunho, não está vivendo pela fé, não está tendo um coração quebrantado. Vamos colocar força, pessoal, em nome de Jesus. Vamos colocar força nas coisas certas. A gente falou segunda-feira. Tem gente que não tem reação para a coisa certa. Se é para mudar, ela não toma atitude nenhuma. Mas se é para brigar, ela cria força, sim, ela levanta e fala, e desiste, e desanima, e ofende. Opa, olha a força que tem. Então vamos colocar força para a coisa certa. Vamos arrumar a nossa vida. Vamos arrumar o nosso altar interno, vamos nos voltar para Deus. Ele é tudo que nós precisamos. Abra sua boca, peça ajuda ao Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda. É essa questão do meu temperamento, é essa ofensa, é essa situação, meu Pai. Me ajuda a vencer isso em nome de Jesus. Aquele que Deus está observando é uma pessoa íntegra. Deus pode confiar mais nas nossas mãos. Nós podemos ser esse canal de bênção. Nós podemos ser esse canal de vitória. Davi foi a arma secreta de Deus
Será que Deus pode nos usar, Senhor? Eu quero ser essa arma secreta, Senhor. Eu quero fazer a diferença. Porque o Senhor me abençoou antes, abençoou depois. Então não tem que me impressionar com os problemas. Porque eu já sou deslumbrado, impressionado com o Senhor. Então vamos arrumar a nossa vida. Vamos mudar o que tem que ser mudado. Precisa haver diferença. E a diferença na nossa vida é Cristo. Cada vez mais parecidos com Cristo. Chega de viver na força do braço. Chega de emoções dominando. Chega das velharias do passado. Vamos errar para frente. Vamos agir de uma forma sábia. Vamos viver, é pelo poder da fé. Obedeça, vamos obedecer, vamos tomar essa decisão. Senhor, eu vou obedecer. Eu vou parar de obedecer aos meus sentimentos. O meu sentimento fala isso. Eu vou lá e dou o que o meu sentimento quer. Não vou fazer isso. Eu vou dar o que o Senhor está pedindo. Eu vou fechar minha boca. Eu vou me entregar ao Senhor. Eu vou ter um coração quebrantado. Eu vou lá para o meu quarto. Eu vou lá. O Senhor está me vendo no meu secreto. E o Senhor está vendo no meu secreto. E o Senhor vai me honrar publicamente. Eu não preciso tentar resolver as coisas ao meu próprio modo. O Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me ajudar. Eu vou fazer diferente, Senhor. Eu já decidi isso. Tome essa decisão em nome de Jesus. Obedeça a palavra. Não obedeça mais os sentimentos. Lembra que a bênção é sustentada pelo abençoador. Não adianta ter um tempo de vacas gordas sem a bênção do abençoador. Eu vou fracassar, ela vai acabar. Eu vou comer todas as minhas sementes e vai secar, vai ficar uma desgraça depois. Quem sustenta a bênção é o abençoador. Então eu preciso dar condição para Deus. Valorize cada tempo. Valorize cada estação. Levanta os 2 altares. E você vai ver as mudanças na sua família. Levanta os 2 altares e você vai ver mudanças nos seus resultados. Levanta os 2 altares, o interno e o externo, e você vai ver diferença na sua vida profissional. Você vai ver o favor do Senhor, você vai ver a fluidez do Senhor. Vamos dar as respostas certas. Vamos dar as respostas certas a Deus. A resposta da nossa vida está nos 2 altares. Vamos acreditar nisso, vamos tomar as nossas decisões. O altar íntimo, o testemunho que Deus dá sobre mim. O altar externo, o testemunho que eu dou sobre Deus. Muita coisa pode estar travada na nossa vida, e não é culpa do diabo não adianta expulsar não. É Deus se opondo, a gente falou isso semana passada. É Deus se opondo a mim. É Deus se opondo. Chega de altos e baixos. Chega de retrocessos. Faça desse ano, faça dessa estação o melhor da sua vida em nome de Jesus. Faça, dê condições, abra o seu coração. Pega o seu propósito, por favor, e olha para ele. Esse propósito aí está poderoso, está grandioso. Está com os valores certos, com as prioridades certas. Deus e a sua família estão aí como a prioridade da mudança. O seu altar interno, olha aqui o seu altar interno. Sua vida espiritual, sua vida com Deus, esse altar interno está bem fundamentado, está bem detalhado, está bem comprometido aqui. E o seu altar externo? Como é que sua família? Como é que vai ser sua família? Como é que vai ser aí, no seu relacionamento com as pessoas? Lá no seu trabalho? Quem te conhece, está vendo qual altar? Está bem feito? Está destruído? Como é que está? Então pega o seu propósito agora e profetiza sobre ele. Declare sobre ele. Se são aí projetos, se as coisas estão aí bem delimitadas, bem descritas, se você tem colocado a sua fé, se você tem colocado a sua fidelidade, o seu coração nessas mudanças, declare agora em nome de Jesus. E se alguma coisa não está lá, essas coisas, depois pega outro propósito e faça bem feito, em nome de Jesus, mas não deixe as oportunidades, não deixe o seu altar interno e o seu altar externo
desalinhados com Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos, Senhor, esses propósitos, esses projetos de conquistas, meu Pai, com todos os sonhos, com todas as metas, meu Pai, do seu povo, e nós declaramos, meu Pai, que cada um aqui vai vencer, meu Pai, vai atravessar o Jordão da nossa vida, Senhor, vai deixar para trás aquilo que era velho, hábitos, costumes, meu Deus, atitudes, e vamos deixar para trás, vamos atravessar para um outro tempo, para uma nova terra, Senhor, para uma nova perspectiva, uma nova fé, Senhor, um estilo de vida diferenciado. Nós declaramos, meu Pai, as mudanças, declaramos, meu Pai, as restaurações, declaramos, meu Pai, que cada dia mais nós temos nos preparado para que quando vier as oportunidades, nós entraremos, nós estaremos prontos, meu Pai, como os vários exemplos que nós lemos hoje, nós falamos hoje, Senhor, quando chegou as oportunidades, e as oportunidades muitas vezes chegam de forma assustadora, chegam de forma terrível, Senhor, mas são as oportunidades que o Senhor está esperando. Se nós vamos nos deslumbrar, meu Pai, com o problema, se nós vamos ficar admirados, impressionados com o problema e nos esquecer do tamanho que é o nosso Deus, do tamanho que é o Senhor, que segura a terra sobre o nada, que faz maravilhas, meu Pai, nas nossas vidas. Eu peço, meu Deus, que haja esse discernimento, que haja esse espírito no nosso povo, Senhor, um espírito forte, um espírito ousado, um espírito, meu Pai, que tem um coração que quer te agradar, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, se você estiver com a sua família, dê as mãos para quem estiver com você, dê as mãos para os seus familiares. Se você estiver sozinho, dê a mão para quem estiver perto de você, e vamos concordar com as bênçãos, vamos concordar com as famílias abençoadas, estruturadas, em nome do Senhor Jesus. Declara, e nós vamos viver pela fé, nós não vamos mais viver pelas emoções, pelos sentimentos, nós vamos agir de forma intencional. Eu peço, Senhor, levanta, abençoa o nosso povo, abençoa as famílias, meu Pai, abençoa os casais, abençoa os filhos, Senhor. Eu declaro um povo forte, eu declaro um povo unido, eu declaro um povo mais que vencedor, eu declaro um povo cheio do Espírito Santo, Senhor, que age de forma intencional, que age de forma proposital, que crê na sua palavra, que crê na verdade, por isso que vive pela verdade. Eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro pessoas unidas, meu Pai, famílias unidas, eu declaro, meu Pai, restaurações, eu declaro vitórias, meu Pai, eu declaro bênçãos na vida do nosso povo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, que ninguém saia daqui da mesma forma, mas que tenhamos aqui pessoas realmente que entenderam, Senhor, que não vão retroceder, que vão manter o seu altar interno fortalecido, estruturado, e o seu altar externo, meu Pai, o testemunho que o Senhor dá de nós, e o testemunho que nós damos do Senhor, no mesmo patamar, no mesmo padrão, Senhor, de excelência, de comprometimento, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós cremos em mudanças, Senhor, em testemunhos poderosos para a glória do Senhor. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo
e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.